você acessa nutrientes, você acessa fibras que cozinhando você não acessa. Então, como a gente está vivendo um processo aí de muito processamento, de muito cozimento, em que a gente não está conseguindo acessar nessa vitalidade mesmo que a gente fala desses alimentos crus, quando você experimenta, seu corpo você começa a acessar mesmo outra disposição, outra vitalidade, você fala, nossa, isso aqui é diferente do que eu estava consumindo, né? Mas eu acho que só isso, talvez nesse momento, sabe? Eu acho que também a gente não pode abrir mão dessa conquista do fogo aí, nem um nem outro, porque realmente a alimentação muda, né? Muda a pele, muda o cabelo, muda o olho, muda o cheiro. O cheiro, quando você tem uma alimentação boa, se você come uma coisa ou outra, o cheiro muda. Então, assim, as células estão se renovando todos os dias. Agora, a gente não pode segmentar a alimentação do todo que é a vida da gente. Então, assim, aqueles significados, né? Vou te dar um exemplo. Para essas pessoas, talvez elas tenham um outro tipo de relação com a comida, que para elas tudo bem. Agora, para mim, que amo, por exemplo, comer um arroz branco com ovo e farinha, sabe? Isso para mim tem um valor simbólico tão forte, da casa da minha avó, da fazenda, da minha família, que assim, seria um sacrifício tão grande que eu não sei, entendeu? É realmente aquele começo da nossa conversa. O que é importante para você, né? Para sua felicidade? Então não é só o corpo, o cabelo, o olho. A gente é muito mais do que isso. Eles afetam as emoções de duas maneiras. Tanto do ponto de vista nutricional mesmo, por exemplo, se eu tenho um alimento que favorece a formação de serotonina, né? O alecrim, que o óleo essencial favorece a formação de serotonina. Então ele é bom para quê? Para trazer alegria, ciência, né? Pessoas que normalmente têm fome no meio da tarde, a maioria, né? Se você coloca ali uma proteína no café da manhã, você garante um pouco mais de serotonina, que também é uma queda de serotonina no meio da tarde, dá aquela vontade de comer doce e tal, aquela fome do meio da tarde, do final do dia. Mas se eu tenho uma proteína no café da manhã, a tendência de eu não sentir essa fome é maior, porque eu garanti que essa serotonina vai estar num nível bom naquele momento. Isso do ponto de vista nutricional e N exemplos, né? Agora, do ponto de vista emocional. Então, se eu como uma coisa que me traz alguma emoção, alguma lembrança, afeta a minha emoção, né? Então, se eu como aquele, sei lá, todo mundo tem, né? Suas comidas afetivas, assim, aquelas coisas que te trazem emoções boas e ruins também, né? Às vezes a pessoa teve uma experiência ruim na vida e associou a algum tipo de alimento. Então, aquilo ali, ela não é uma boa emoção. Então, eu acho que tem as duas coisas, que é quando acho que a gente erra na hora que a gente separa, né? Na hora que a gente separa, fala, não, é só nutriente. Não é muito mais, né? Então, eu acho que não tem como não afetar, nós somos seres emocionais, totalmente. Então, a energia dos alimentos é uma coisa que vai de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas são mais sensíveis a isso, como elas são sensíveis à energia das outras pessoas, à energia dos ambientes. E outras pessoas não percebem. Eu acho que todo mundo é afetado, mas nem todo mundo sente, né? A gente perdeu um pouco, né, o valor do sentir. A gente ficou muito no racional, né? Acho que foi o Rubem Alves que falou que não é a inteligência que é emocional, é a emoção que é inteligente. Então, assim, eu particularmente acredito muito mais no sentir. Se você está conectado e está prestando atenção, né? Sentir com o outro, sentir do ambiente e sentir do comer também, né? Às vezes aquela comida foi feita com tanto amor e carinho que não tem como a gente não achar que é diferente, né, do que uma comida que não foi nem feita por gente, às vezes. Eu acho que faz diferença, né? Assim, eu nem sei se tem estudo sobre isso, tem alguma coisa que comprove, é a minha opinião pessoal mesmo. Eu acho que faz toda a diferença. Quando eu estou cozinhando, eu coloco ali, eu me concentro naquilo, né? Eu coloco minhas melhores intenções e eu acredito que isso de fato faça diferença. Então eu também presto atenção no que eu estou recebendo, né? No que eu estou comendo, de onde vem, quem plantou, né? Se foi
qual o caminho que esse alimento percorreu até chegar a gente, se alguém sofreu por isso. Né? Parece muito sutil, e é sutil mesmo, mas eu acredito que é diferente. Então, o projeto Verão para a Vida Toda ele começou em novembro de 2012, quando começaram a pipocar, e assim, foi o auge das blogueiras fitness, e novembro sempre é o auge do projeto Verão, porque a pessoa quer ter o corpo de verão dali a 3 meses, né? Então começa aquelas loucuras, você pega a revista, é uma capa mais louca que a outra, emagreça 10 quilos em uma semana, não sei, vai arrancar o braço, só se for, porque é humanamente impossível, entendeu? E aí eu falei, gente, não é isso, sabe? Que pensamento a curto prazo, os próximos 3 meses. Hoje em dia a gente vive 80, 90 anos e depois você vai sacrificar a sua saúde por, né? Isso tem uma coisa muito errada. E aí eu fiz um manifesto, né, um texto mesmo, convidando as pessoas a refletirem sobre essa relação com o corpo. Que a gente não pode pensar só daqui a 3 meses. O corpo da gente é nossa morada, é o que a gente tem nesse mundo, né? Tem uma frase muito bonita que fala, nosso corpo foi o pedaço de mundo que nos foi dado. Então, quer dizer, e o que você faz com isso? Você judia, você sacrifica, você coloca em situações extremas, pra quê? Né? E aí eu fiz esse manifesto, virou uma hashtag, Projeto Verão para a Vida Toda, convidando as pessoas a terem um estilo de vida saudável, mas um estilo de vida saudável consciente, um estilo de vida saudável sustentável, que possa perdurar por muito mais do que 3 meses, 6, 2 anos, enfim. E aí, depois da hashtag eu criei um workshop, né, uma palestra e tal, e da palestra veio o livro, que o livro é toda essa parte de texto e receitas dentro da culinária que eu pratico, né, que é uma culinária vegetariana e à base de vegetais, frutas, praticamente derivada animal, só mel e manteiga, né. Tem uma receita com peixe, uma com queijo, mas a maioria é dentro dessa linha. Não que essa seja a minha alimentação, eu como de tudo, mas eu sempre achei que a gente já tem muito estímulo do outro lado. Então, para dar opções para as pessoas, não, peraí, é possível comer à base de verdura, fruta, coisas gostosas, coisas que te tragam tanto prazer, né? Porque o que a gente quer mesmo na vida é ter prazer, né? O fato é esse, a gente busca o prazer. Então, por que não juntar as duas coisas? E aí foi que nasceu o livro em 2014.